eleição presidencial dos Estados Unidos, na Bandeirantes. A gente segue falando de eleições americanas aqui nos Bastidores do Poder, agora chamando para conversa o professor de Relações Internacionais, Manuel Furriela, mais uma vez conosco aqui nos Bastidores do Poder. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, boa tarde. Professor, eleições lá em reta final, como que está a expectativa do senhor para a gente comece a apurar esses votos e toda essa tensão que envolve as eleições americanas este ano, hein? Realmente é uma das mais acirradas dos últimos anos, tanto é que não há certeza ainda do resultado, a margem de proximidade entre os candidatos é muito grande, e sempre lembrando que é uma eleição indireta, onde os delegados é que efetivamente escolhem o presidente da República, o que aumenta a incerteza, já que as pesquisas elas são realizadas com base nos eleitores em geral, né, nos eleitores amplos dos Estados Unidos, né? Então eles dão uma indicação, dão um cheiro, né, do que pode ser o resultado, mas não é uma pesquisa realizada diretamente com os próprios delegados, já que isso é uma etapa posterior. Então a gente tem aí um cenário de incerteza. Há uma clara vantagem de Joe Biden, uma vantagem maior do que tinha Hillary Clinton em relação a Donald Trump na eleição passada, mas a margem entre Donald Trump e Joe Biden ela foi se reduzindo nas últimas semanas. Donald Trump ele teve a capacidade de reconquistar parte dos seus eleitores. Então nós vamos ter aí uma eleição extremamente disputada, uma das mais disputadas e surpreendentes da história recente americana, com certeza, sem sombra de dúvidas. Professor, muito boa tarde, bem-vindo ao nosso programa aqui mais uma vez. Eu gostaria de saber da sua análise, sua avaliação, professor, como especialista, assim, o que é que explica esse empate, né? Está ali pau a pau a campanha neste momento, a eleição está pau a pau. A imprensa americana, ao longo dos últimos meses, né, tem cantado e decantado uma vantagem extraordinária do Joe Biden e tal. Eu até mencionei aqui uma pesquisa divulgada na revista Veja, há coisa de um mês, em que na Flórida apontava a vantagem de Joe Biden de 13 pontos percentuais, né? E agora a gente vê que as últimas pesquisas estão apontando essa vantagem caiu para 0,9. E eu gostaria de saber o que é que explica isso? As empresas de pesquisa erraram muito ou foram, digamos assim, ajustando os seus números à medida em que a eleição se aproximava? Em relação aos institutos de pesquisa, eles realizaram um grande acordo já no ano passado, né, para melhorar a forma, né, de avaliação, já que em algumas eleições, principalmente na eleição passada, houve um erro ao indicarem Hillary Clinton como sendo vencedora, né, por uma grande margem, inclusive. E, na verdade, depois Donald Trump saiu como vencedor. Então, a melhora nos dados de pesquisa, ela favorece um melhor resultado. Mas nós temos alguns fatores, né, que nós não podemos atribuir aos institutos de pesquisa como erro, como margem de erro. Temos duas situações, basicamente. Uma é a estadualização das eleições americanas. As regras, mesmo para a eleição nacional, como é o caso do presidente da República ou dos senadores, mas principalmente do presidente da República, ela segue leis, normas estaduais, né? E também são delegados que decidem. Outro fator é o cenário do coronavírus, da pandemia. Então, se você pegasse aí, no começo do ano, o John Biden, ele não tinha nem chance de ser candidato, já que ainda havia um debate de quem seria, e Donald Trump era o favorito de longe. A economia americana ela estava a pleno vapor, a toda polpa, e você tem aí um fator, por exemplo, de desemprego de menos de 4%. Então, poucos candidatos, poucos presidentes da República tiveram um cenário tão favorável a si como ele tinha no começo do ano. Quando veio a pandemia, nós tivemos uma deterioração econômica muito substancial nos Estados Unidos, e agora é o contrário, o país bate recordes de desemprego. Isso causou um grande impacto. E também muitos foram críticos à forma como Donald Trump, na questão sanitária, na questão de saúde pública, tratou
o coronavírus. Eu não coloco só em relação a ele essa situação. Todos os governantes, neste cenário atual de pandemia de coronavírus, estão sofrendo, na grande parte deles, consequências desfavoráveis em relação à sua aprovação, por força do grande desafio que é lidar com isso. Então, você tem a questão da eleição americana, do processo eleitoral ser muito peculiar, e você não ter o próprio eleitor sendo avaliado em institutos de pesquisa, e sim delegados, e delegados esses, que você não sabe agora no momento quais são exatamente para ouvi-los. Então, é uma peculiaridade americana, né, esse processo, o que dificulta um pouco a acuracidade de uma pesquisa, mas principalmente esse cenário. Então, nós tivemos um ano muito desafiador e que, agora nos últimos meses, principalmente no último mês e meio, Donald Trump conseguiu recuperar uma parte do eleitorado. Então, o cenário ele está muito volátil. Chegando perto, propriamente, da eleição, nós temos um cenário que é muito desafiador para os institutos de pesquisa. Então, eu não atribuo a eles propriamente qualquer tipo de equívoco. Atribuo ao cenário do coronavírus e a dificuldade em lidar com o processo indireto de escolha de presidente da República. Professor, Lana Canepa falando aqui contigo, tudo bem? Muito obrigado por participar do Bastidores do Poder. Eu queria só lembrar que os Estados Unidos têm praticamente 20% tanto das mortes quanto dos casos de coronavírus registrados no mundo, então a situação deles é gravíssima, mais de 200 mil mortes, registradas no país. E eu queria saber do senhor, eu vou refazer a pergunta que eu fiz para a Eleonora, eu quero saber quando o senhor acha que o resultado deve ser confiável, né? Porque a gente vai ter ali, começa a contagem dos votos, e ali tem uma projeção dos votos que ainda não foram contabilizados, porque vem pelo correio. Quando o senhor acha? O senhor acha que ainda hoje à noite vai ser possível dizer quem será o novo presidente dos Estados Unidos? Eu acredito que não, por conta de muitas peculiaridades nessa eleição, né? Você tem uma grande quantidade de votos que eles ainda vão ser computados, eles vão chegar. A maior parte dos estados que decidiu aceitar a votação pelo correio também aceitou ou deu um prazo para chegarem as cédulas, né, porque é um processo complexo. Nesses estados onde você tem o sistema pelo correio, o eleitor tem que pedir a cédula, recebe a cédula em casa e faz, né, a postagem que tem que ser feita até a data de hoje, na maior parte desses estados, né? Como eu disse, é um critério estadual muito variado, você tem aí praticamente... Postagem física, né? Não é, professor? Exatamente, cada um deles de cada estado americano. Então você ainda vai ter o ponto. E tem outro fator que eu acho que é mais até importante do que esse, para não fazer com que a gente saiba na data de hoje. Por conta justamente de você ter tantos votos pelo correio e com eleitores que erraram, inclusive, na postagem, e tantos fatores que podem levar a que sejam anuladas certas cédulas, né, nós vamos ter aí, nos próximos dias, uma disputa que vai levar, com certeza, à anulação de uma parte desses votos. Então, é uma questão de ponto, que a gente não vai ter todos os votos para contar a partir de hoje, mesmo sendo o dia da eleição, e uma questão, né, de possível anulação de votos. O que eu acho é que as primeiras pesquisas devem indicar um favoritismo do candidato democrata, mas eu acho que vai depois ocorrer aí um fluxo a favor de Trump, e depois nós vamos ver efetivamente o resultado, mas com certeza hoje não, né? Alguns analistas preveem até 9 dias para que a gente efetivamente saiba o resultado, que haja uma concretização. Eu acredito que, no mínimo, até o final desta semana, para que nós tenhamos um cenário que nos leve a algo conclusivo. Hoje ou amanhã, mesmo amanhã já tendo um bom cômputo mais robusto de votos, eu acredito que será improvável termos um cenário conclusivo. E não só a questão do vírus, né, mas também pautou muito a campanha, a questão dos protestos antirracismo. É talvez uma das eleições mais polarizadas na história dos Estados Unidos, o senhor concorda? Com certeza. Na verdade, com relação a essa questão, e todos os processos que nós tivemos nos anos 60 até começo dos anos 70 do século XX,
onde nós tínhamos, não é, o processo de conquista de direitos civis, né? Os Estados Unidos chamavam de direitos civis aqueles direitos que não eram dados ou não eram permitidos, por exemplo, ou principalmente a população negra em estados do Sul, onde havia um processo segregacionista. Os direitos eram reconhecidos a todos os cidadãos e são, pela Constituição americana, mas ainda havia naquele período uma segregação, uma separação da sociedade entre brancos e negros em vários estados americanos. Então, naquele período, nós tivemos efetivamente uma grande instabilidade política que está relacionada à questão que você me fez. Ali a gente teve um movimento. A gente não pode esquecer que foi justamente ali naquele período, em 1963, teve o assassinato do Kennedy, do presidente Kennedy, um dos presidentes mais populares da história americana e que tinha como uma das suas principais pautas, né, a trazer os direitos civis de forma igualitária para todos os cidadãos. Foi assassinado. Foi também Martin Luther King, um dos principais líderes do movimento negro no país, provavelmente o principal líder desse movimento em todo o século XX. Então, para essa questão, eu acredito que naquele período, nós tivemos efetivamente uma maior influência dessa questão do que temos agora. Nós temos, sim, alguns efeitos disso. O candidato democrata tentou capitalizar, trouxe uma candidata negra como sua vice, compôs uma chapa construindo uma pauta nesse sentido, mas eu não acho que traga tantos votos ou tanto potencial quanto, né, naquela outra eleição, se a gente quiser fazer em termos comparativos. Eu acho que para esse ano, efetivamente, a pandemia e suas consequências sanitárias, né, para a saúde pública e econômicas, que são o fator do ano. Não estou desmerecendo a importância desse outro tema, só estou dizendo que eu não acredito que traga tanto potencial assim ao candidato democrata como nós tivemos em outras eleições. Professor Manuel Furriela, só pode ir, Cláudio. Só uma questão, professor, essa questão da racial, né, que também foi um tema importante no processo eleitoral americano. A impressão que me dá frequentemente é que a sociedade americana está passando mais do que por um processo eleitoral, está passando por uma transformação que merece ser estudada, digamos assim, né? Muitos dirão que é um processo para melhor. Outros, enfim, não entendem o que está acontecendo. As cidades, por exemplo, em que um grupo de pessoas simplesmente colocou lá obstáculos, cercou um bairro, disse que isso aqui agora é território independente dos Estados Unidos, polícia não entra, e teve grande apoio. O pior é isso, né? Teve até grande apoio, até a prefeita da cidade apoiava, até o dia em que os manifestantes fizeram um protesto no jardim da casa dela. Aí ela se assustou e parou de apoiar. Tem uma coisa que eu vi aqui, né? Que vai de encontro, que contraria a lei dos direitos civis que o senhor citou de 1964, é uma coisa que está acontecendo numa localidade chamada King County. É um condado no estado de Washington, na costa oeste americana. Imagine que a biblioteca pública desse local, tem até fotos disso, professor, por pressão do movimento negro, recriou a segregação. Né, em eventos de treinamento de funcionários da escola pública desse condado, há salas para brancos e há salas para negros, por exigência da comunidade negra. Quer dizer, é uma segregação, digamos assim, às avessas daquela ocorrida até os anos 60 nos Estados Unidos. Mas a minha pergunta ao senhor, minha pergunta final é a seguinte. Hoje a grande polêmica, uma das maiores polêmicas hoje nos Estados Unidos é que atribuíram a Donald Trump uma afirmação que ele já negou, mas enfim, estão insistindo muito nisso, de que ele estaria disposto a declarar vitória hoje. Né, ainda hoje. Ele já disse que não faria isso, mas na verdade é um movimento que se faz para impedir que ele o faça, entendeu? Quer dizer, para que ele não faça. E eu queria entender isso, para que os nossos ouvintes entendam melhor. Por que é tão importante isso? Né? Por que é tão importante impedir que um candidato nas condições do atual presidente declare vitória no dia da eleição? Porque, como o senhor explicou, é um processo que pode durar 9 dias, né? Será que é isso? O que é que explica
essa coisa tão importante que está sendo debatida neste momento nos Estados Unidos? Bom, primeiro, né, só para a gente encerrar o teu ponto, em relação às questões aí dos direitos civis, o Donald Trump conseguiu construir um discurso pelo qual ele reconhece que esses direitos são devidos, né? Você tem uma questão racial nos Estados Unidos que é um enorme problema, realmente. Acho que no mundo todo, os Estados Unidos têm suas peculiaridades, mas que esses movimentos todos, eles criaram desordem, e que ele é contra essa desordem das manifestações. Então, ele conseguiu transitar um pouco melhor nesse assunto delicado do que outros candidatos republicanos no passado conseguiram, né? Porque é um assunto delicado mesmo. A gente fala aqui, parece que as coisas são muito fáceis, mas não são. É muito difícil você tratar de questões tão delicadas como é uma questão racial, uma questão de segregação que a sociedade americana tenta, né, há muitos anos resolver, né, como muitas sociedades tentam. De qualquer forma, ele conseguiu isso, inclusive ele criou algumas políticas públicas a favor dessas comunidades, da comunidade negra, dos indígenas, e que alguns analistas já reconhecem. Então, o discurso contra ele, nesse quesito, não funcionou tão bem quanto talvez esperassem os democratas. E os democratas têm essa pauta muito arraigada, muito forte, conseguem capitalizar, mas eu não acredito que conseguiram tanto quanto imaginava. Esse é meu ponto aqui em relação a conseguir votos utilizando dessa questão. Eu acho que há um favoritismo, a maior parte desses votos vai para o candidato democrata, mas Donald Trump conseguiu conter e manter uma parte desse público a seu favor. Uhum. Em relação ao processo, né, a todo o processo eleitoral americano e essas repercussões, né, que você mencionou, realmente, né, nós temos uma situação extremamente desafiadora para os dois candidatos. E Donald Trump, já se sabe que, além de ele ser um candidato que tem as suas propostas mais conservadoras, né, propostas que tentam trazer, né, ele oferece que traga a reconquista de empregos perdidos pela saída de indústrias para a China em certas regiões dos Estados Unidos, por exemplo, né, propostas muito concretas nesse sentido que lhe trouxeram muitos votos. Ele também tem um estilo próprio, né, de conseguir trazer ou fazer com que a mídia sempre o acompanhe. Ele faz declarações polêmicas, é uma questão de estilo dele. Essa questão, se ele fez ou não essa declaração de que fará, né, o que vai falar que saiu vitorioso no final do processo, isso, se ele fez ou não fez, o fato é que ele gerou a polêmica e ele faz com que haja um discurso para que futuramente ele possa contestar eventualmente o resultado da eleição. Uhum. E vai ser uma eleição, como eu falei para vocês, onde a gente vai ter muito debate sobre validade de certas cédulas, validade, né, do pleito em alguns condados de alguns estados americanos, participação da sociedade, se foram impedidos ou não de participar do processo eleitoral. Então, esse discurso que ele faz também vai favorecê-lo para que depois ele possa, se a margem de vitória do Biden for pequena, ele possa contestar. Né? Se a margem for grande, eu acho improvável. Ou ele mesmo sair vitorioso. Se ele sair vitorioso, óbvio que está resolvido, mas ele quer ter uma carta na manga. Né? Mesmo que ele não saia vitorioso no pleito, ele quer ter uma carta na manga para discutir tantas questões polêmicas desse processo eleitoral conturbado, especialmente nesse ano com pandemia, com muita votação acontecendo pelo correio, com muita votação acontecendo de forma antecipada. Né? Então você tem um processo eleitoral conturbado. E ele, se fez ou não fez essa declaração, o ponto é que ele tem um estilo próprio, a gente pode criticar, é estilo dele, ele se organiza dessa forma há muitos anos. E muitos esquecem que ele é um grande comunicador, ele é um comunicador conhecido. Né? Então ele sabe lidar também com o público, e isso é parte da jogada dele, num processo eleitoral, onde cada um usa as suas armas. Ele vai na parte propositiva, mas usa outras estratégias também. Faz parte de uma lógica que ele construiu, não vejo problema nenhum em relação a isso. A gente vai acompanhar. Professor Manuel Furriela, mais uma vez, muito obrigado pela participação conosco aqui nos Bastidores do Poder. Até a próxima.
Até, boa tarde.